Todos. O meu nome é Joana Monteiro, sou médica interna de Medicina Geral e Familiar no segundo ano e pediram-me que vos fizesse uma apresentação sobre os cuidados de saúde na primeira infância. Este é um tema bastante abrangente, dado que vai desde o nascimento da criança até à entrada para a escola e, portanto, será difícil abordar aqui profundamente todos os tópicos que podem ser importantes ou fontes de preocupação ou de dúvidas para os pais. Eu vou tentar abordar aqueles que acho assim, ainda assim mais importantes, mas deixo-vos também a minha apresentação e o meu e-mail para depois, caso queiram esclarecer dúvidas, assim que me seja possível, dar-vos a resposta. Este é o sumário da apresentação e então, o primeiro ponto, sobre as consultas de vigilância nos cuidados de saúde primários. Estas são as datas-chave que são as que estão estipuladas para as crianças serem avaliadas nos cuidados de saúde primários. As consultas são mais frequentes no início da vida, no primeiro ano, e depois vão tendo um espaçamento diferente. Estas datas também estão bastante associadas ao calendário vacinal e também às datas em que se adquirem competências-chave do ponto de vista do desenvolvimento, mas não quer dizer que nos cinjamos apenas a estas datas. Em qualquer momento, se houver alguma dúvida, alguma necessidade, pode ser solicitada a observação médica num período intermédio, por exemplo, a estas datas. Então, relativamente aqui ao crescimento, que geralmente é uma das grandes fontes de preocupação por parte dos pais, se a criança está a crescer bem, nós normalmente utilizamos as curvas de crescimento, que são umas curvas que foram desenvolvidas pela OMS através eles estudaram 8.000 crianças saudáveis e com a forma como essas crianças foram crescendo em termos de peso, de altura, e desenharam ao fim e ao cabo estas curvas que traduzem o crescimento normal e expectável de uma criança. Nós muitas das vezes utilizamos o termo percentil, que significa, é uma medida estatística, que significa dividir uma amostra em 100 partes iguais, mas no caso em concreto aqui das curvas de percentil quer dizer o quê? Por exemplo, uma criança que cresce no percentil 85 do peso, essa criança vai ser mais pesada do que 84 crianças e menos pesada do que 15 crianças da mesma idade, do mesmo sexo e que sejam saudáveis. Não importa se a criança, não quer dizer que ter um percentil acima ou abaixo é melhor ou pior, que queremos que a criança esteja sempre num percentil alto, não. Simplesmente queremos mais ou menos que haja alguma estabilidade em termos de percentil, que a criança vá crescendo sempre mais ou menos no mesmo percentil. Se uma criança nasceu e tem crescido no percentil 3, não é menos saudável que uma criança que nasceu e cresceu no percentil 50. Simplesmente é uma criança mais pequena e mais leve, por exemplo. O que nos vai preocupar aqui será, no caso da criança que sempre cresceu no percentil 85 até aos 6 meses, entretanto começa a desacelerar o crescimento e vem parar a um percentil 15. Aí se calhar temos que ir à procura de se a alimentação está a correr bem, se há algum problema de saúde com a criança, aí sim é a única razão que nos faz procurar o motivo daquela desaceleração. Porque de toda a maneira, ter um percentil acima ou abaixo não é sinónimo de ser mais ou menos saudável. Ora bem, então em termos de crescimento, aquilo que nós vamos avaliar nas consultas de saúde infantil será sempre o peso, o comprimento e o perímetro cefálico até aos 2 anos e depois disso o peso e a altura. Normalmente no primeiro ano é quando nós pesamos mais vezes a criança, é quando é expectável que a criança aumente mais de peso. Num ano a criança vai triplicar o peso do nascimento e nós temos assim algumas linhas orientadoras também do que é o esperado, que a criança vai aumentando, o que não quer dizer que tenha de ser mesmo estes números, as 20, 30 gramas por dia até aos 3 meses, simplesmente nos dá aqui também uma orientação. Em termos de comprimento, também vai ser a fase em que a criança vai crescer mais. Ao primeiro ano ela já vai ter crescido 25 centímetros desde que nasceu. E claro, o comprimento final, a altura final com que a criança vai ficar, vai sempre ser aqui também condicionada por este ajuste ao potencial genético. Isto é, vai ter sempre a ver com a estatura dos pais e aquilo que geneticamente vai também estar determinado. Tem a ver com a nutrição e tudo mais, mas se realmente a estatura dos pais for mais baixa ou mais alta, isso vai condicionar a estatura final expectável da criança.
Relativamente então ao perímetro cefálico, este é avaliado então até aos 2 anos. Ele está associado aqui ao encerramento das fontanelas ou moleirinhas, como habitualmente as pessoas costumam designar. A fontanela posterior, que é aqui atrás, é aquela que vai estar primeiro, cerca das 4 a 8 semanas de vida, e depois a fontanela anterior, que é aqui, vai fechar posteriormente e aqui é mais variável entre os 10 e os 24 meses. A pele do bebê e da criança, posteriormente, é normalmente uma fonte de grandes preocupações por parte dos pais. Eu vou apenas aqui referir alguns problemas que acontecem, que são frequentes e que muitas vezes os pais nos questionam sobre eles. Ficará muito por abordar, porque isto é realmente um tema muito abrangente da pele e das alterações que vão acontecendo ao longo da infância, especialmente nos primeiros tempos. A icterícia, que é este primeiro tom amarelinho que vem ali no bebê de cima, acontece quando, por uma imaturidade ainda do sistema do bebê, do organismo, não conseguir eliminar os produtos da degradação dos glóbulos vermelhos. Isto é complexo, mas é só para explicar de onde é que isto vem. E, habitualmente, pode acontecer logo nos primeiros dias de vida e às vezes na maternidade até há necessidade por bebê numa caminha de luz para ajudar aqui a diminuir os níveis de bilirrubinas. E depois, posteriormente, até pode acontecer que nós chamamos a icterícia do leite materno e que pode ir até aos 3 meses. Só alertar aqui para o facto de que quanto maior for o nível de bilirrubina, também não queremos que ele seja muito alto, obviamente, a partir de um certo nível há aqui alguns cuidados a ter, mas quanto mais alto for o nível, mais amarelinho vai estar a criança e normalmente é que se aparece da cabeça para os pés. E se a criança estiver toda amarelinha, indica-nos aqui que se for, se calhar está um bocadinho mais elevado. E ao desaparecer, também vai desaparecer desde os pés para a cabeça. Portanto, a última coisa que vai deixar de estar amarelinha é mesmo a cabeça. E aquele sítio onde se vê mais é na parte branquinha dos olhos, que vai ser mesmo, ou se calhar, o último sítio onde vão deixar de reparar que a criança está mais amarelinha. A dermatite seborreica, quando acontece na cabeça, nós designamos de crosta láctea. É uma coisa muito frequente, que normalmente aparece nas primeiras semanas e pode ir até ao ano. E realmente tem um aspecto até, pronto, que pode assustar um pouco, mas não tem propriamente, não traz nenhum incómodo para a criança e não causa nenhum problema. É mais uma questão, às vezes, estética, por assim dizer. A única coisa que se pode fazer é realmente, pode-se aplicar um óleo de amêndoas doce ou uma vaselina e depois no banho tentar destacar estas crostinhas de uma forma muito suave, mas de resto não traz qualquer inconveniente nem desconforto para a criança. Já relativamente ao eczema das fraldas ou à assadura, como se costuma dizer, isto é provocado pela irritação que a urina e as fezes em contato com a pele causam e, e pelo uso às vezes de toalhetes e de produtos com álcool e com perfumes. O ideal aqui será trocar a fralda assim com certa regularidade, especialmente sempre que ela estiver úmida, e também aplicar creme depois da troca da fralda e tentar que a criança esteja sempre mais seca possível. Já o eczema atópico, que é a imagem de baixo, eu peço desculpa por estar a cortar aqui um bocadinho, quando acontece, nem todas as crianças têm eczema atópico e normalmente estão mais associadas a pais que também têm problemas deste género, alérgicos, rinites, eczemas também, asmas. Aqui o cuidado normalmente aparece mais nas pregas e o cuidado que nós podemos e devemos ter com as crianças que têm este tipo de pele será sempre ser estas crianças têm uma pele mais sensível, portanto temos que evitar tudo o que possa sensibilizar a pele e portanto serem banhos mais rápidos, com água tépida e não muito quente, sem esfregar muito, tanto a lavar como a secar e aplicar sempre creme hidratante, no caso emoliente, geralmente convém que seja mesmo adaptado específico para peles atópicas e pronto, aqueles produtos muito cheirosos com cheirinho a bebê não convém usar em nenhum, mas muito menos neste tipo de crianças. Relativamente então aqui aos cuidados de higiene, o banho não precisa de ser diário. Pode ser diário se a criança gostar, se for um momento de prazer para a criança, de relaxamento, mas não precisa de ser diário se não houver, se a criança não estiver nitidamente suja, especialmente aqui nos primeiros meses, lá está, depois será diferente, não é? Mas nos primeiros meses não há necessidade de ser um banho diário e não precisa durar mais do que 5, 10 minutos, de preferência a água estar ali a uma temperatura do corpo, 37 graus, e que o ambiente envolvente não esteja muito frio para não haver ali choque térmico.
Os produtos a utilizar que sejam sem parabenos, sem perfumes, não usar cotonetes e no primeiro mês aconselha-se que as unhas dos bebês sejam limadas com uma lima de papel e só posteriormente se utilizem mesmo os corta-unhas. A hidratação da pele do bebê e da criança deve ser diária e o melhor creme é aquele creme com que a criança se der bem. Não precisa de ser um creme de uma marca específica, só precisa de ser aplicado diariamente e que não faça nenhuma alergia nem nenhuma irritação da pele. Relativamente à higiene dos dentes, esta deve ser feita sempre desde o primeiro dentinho. Claro, ainda há quem defenda que se possa até começar a higiene antes de nascer os primeiros dentes, lavando as gengivas, mas pelo menos a partir do nascimento do primeiro dente. E deve ser feita com uma pasta de dentes com flúor e em que a quantidade da pasta dos dentes não seja maior do que da unha do quinto dedo da criança. Relativamente então aos dentes, o nascimento dos dentes é muito variável. Em média, os primeiros dentes aparecem entre os 6 e os 10 meses, mas isto pode ser diferente entre as crianças. Não há razão para alarme se até ao ano a criança não tem um dente. É mesmo uma questão de esperar que eles nasçam, até porque também não há muito a fazer para os pôr cá fora. E esta é a dentição completa da criança nestas idades. E mais ou menos as datas, os timings em que os dentes nascem. Pronto, mas como vos disse, isto é variável. Relativamente aos cuidados com o sol, tão importantes nesta fase do ano, então, aquilo que nós recomendamos é que sejam utilizados todos os meios de proteção assim mais direta, não é? Como o uso de óculos de sol, de chapéus de aba larga para proteger as orelhas e o pescoço, de roupa de manga comprida, larguinha, clara, depois que a partir dos 6 meses se use protetor solar, porque até aos 6 meses não é recomendável que haja exposição direta ao sol. E este protetor solar, de preferência fator 50+, com filtro UVA e UVB, e de preferência mineral, pelo menos até aos 2 anos. Pois, claro, aquilo que toda a gente sabe, já de evitar as horas de maior exposição à radiação, entre o meio-dia e as 4, que a criança vai tendo uma exposição gradual, ou seja, se por exemplo vai estar uma semana na praia, que no primeiro dia que não esteja logo um dia inteiro, mas que vá uma horinha de manhã ou outra à tarde, por exemplo, e depois vá aumentando assim o tempo de estadia e de exposição solar. Que não nos esqueçamos que nos dias nublados também há sol e que o sol também queima. Beber bastante água e ter uma alimentação equilibrada com o consumo de fruta e de legumes, hidratar depois a pele, como já falámos, e evitar, está completamente desaconselhado, solares e bronzeadores. Relativamente ao sono, este é uma peça essencial e insubstituível no desenvolvimento cognitivo da criança. Está associada à consolidação da memória, ao desenvolvimento do sistema nervoso central e é um elemento essencial para o desenvolvimento e para a aprendizagem. Nos primeiros 3 meses este sono vai ser mais fragmentado, as crianças vão ter cerca de 6 a 8 ciclos diários de acordar, mamar, interagir um bocadinho e dormir. Depois, posteriormente, este sono vai se tornando mais noturno, com cesta diurna. E depois, em crianças mais velhinhas, já perto ali da entrada para a escola, só o noturno, ali mais ou menos com as 10 horas de sono durante a noite. A criança deve, desde pequenina, ser habituada a dormir numa cama própria. Coisa importante nas crianças mais pequeninas é a posição de deitar, ali especialmente até aos 6, até ao ano. A criança deve dormir de barriguinha para cima, com os pés encostados no fundo do berço. De preferência, se for possível, inclinar ligeiramente o colchão, sempre por baixo, em que a criança fica com a cabeça ligeiramente mais alta do que os pés, e os pés então encostados no fundo, que é para a criança não escorregar, e que a roupinha seja posta por aqui. Isto porque a criança, especialmente os mais pequeninos, não tem capacidade de se defender. Se escorregarem para dentro dos lençóis e se ficarem tapados, não vão conseguir respirar. Por isso é que não se deve haver nada no berço, nem bonequinhos, nem fraldinhas, nada disso, porque se isto cair para cima da criança, a criança não se vai conseguir defender, especialmente ali nos primeiros meses. E portanto isto também é uma das medidas que nós recomendamos muito para a prevenção do síndrome da morte súbita do lactente.
O uso de chupeta é um tema muito controverso, tem vantagens e desvantagens. Das vantagens destacamos que realmente também está associado aqui à prevenção da morte súbita, porque vai ao fim e ao cabo estimular aqui o desenvolvimento da musculatura da parte da boquinha e do nariz da criança. Também vai, ao fim e ao cabo, ajudar com que a criança não mame nos dedos, que depois é mais difícil, é um hábito mais difícil de tirar. Também vai servir um bocadinho como analgésico naquelas ocasiões em que a criança tem que ser submetida a algum procedimento que seja mais doloroso, como a vacinação, por exemplo. E também está associado a menor risco de doenças alérgicas pela estimulação imunológica. Já como desvantagens, pode haver aqui alguma interferência no aleitamento materno, especialmente quando a chupeta é logo introduzida nos primeiros dias. O ideal é que a chupeta só seja introduzida quando o aleitamento materno já esteja a acontecer sem dificuldades. Em termos na questão da saúde oral, pronto, aquilo que também está preconizado é que a chupeta não vá além dos 2 anos, porque pode estar associada a problemas de oclusão dentária, depois que os dentes fiquem tortos, e pode também estar associada a 20 a 30% das otites, por exemplo. Agora, lá está. Aquilo que pode ser aconselhado é então que a chupeta seja usada até aos 6 meses, nunca depois dos 2 anos, e eu deixo-vos aqui neste site, que depois também vos deixo no fim, alguns sites de interesse. Há aqui dicas de como retirar a chupeta, que muitas das vezes é um período crítico e é difícil de realizar pelos pais, mas aqui neste site encontrarão algumas dicas de como o fazer. E não só sobre este tema, mas sobre todos os outros temas que eu estou a abordar. Realmente é um site muito, muito bom e que é feito por profissionais de saúde, onde vão encontrar informação credível. Relativamente aos hábitos intestinais e urinários, os recém-nascidos normalmente têm umas fezes mais líquidas e a frequência com que fazem cocó é muito variável. Isto, às vezes os pais ficam muito preocupados porque há bebés que fazem cocó cada vez que mamam e há outros bebés que ficam uma semana quase sem fazer cocó. E estar 3, 4 dias sem fazer é perfeito, numa criança pequenina que só mama leite, é perfeitamente normal e não deve causar preocupação. Depois também não deve causar preocupação o facto das fezes mudarem muito de repente de consistência quando a criança começa a comer comida, sopa e fruta. Isto vai acontecer, é expectável. Agora aqui um tema, pronto, não é bem relacionado com o cocó, mas que são as cólicas, que são muito difíceis de gerir muitas das vezes pelos pais, porque a criança chora muito, fica inconsolável e realmente é algo que às vezes cria aqui alguma dificuldade. Normalmente as cólicas acontecem da 3ª semana e o 3º mês, normalmente. Pode estar associada a alguns erros e é isto que nós podemos corrigir para evitar que o bebê tenha tantas cólicas, como por exemplo alguns erros na amamentação, em que se for ao peito da mãe a criança pode estar a deixar, ou mesmo no biberão, a criança pode estar a deixar passar ar quando mama, porque não tem a boquinha bem adaptada ou ao mamilo ou à tetina, e então está a entrar ar também. Normalmente ouve-se um barulho tipo... Este barulho significa que a criança, além do leitinho, está a engolir ar. E vai engolir ar e a seguir vai ter gases e vai ter cólicas. Outra das coisas, portanto, corrigir aqui esta parte, se possível, é ajuda a evitar. Outra coisa que é importante fazer é pôr os bebés a arrotar no final de mamar. Algo que pode ajudar quando já está a crise implementada é a posição. Tentar deitar o bebê de barriguinha para baixo no vosso braço e embalá-lo um bocadinho nesta posição, às vezes ajuda a aliviar. Então, tal como a massagem com as perninhas, a criança deitada de barriga para cima, dobrar as perninhas contra a barriga e abrir, neste sentido. De fazer massagem também no sentido das ponteiros do relógio na barriga do bebê. Isto são todas coisas que podem ajudar a aliviar. Isto tudo, sem ser medicamentos. Depois há algumas coisas que se usam com pouca evidência de que resultem efetivamente, mas em caso de desespero pode ser tentada a lactase, os probióticos e o simeticone. Relativamente à desfralda, isto vai ser também um bocadinho variável. Normalmente a criança começa a identificar que já tem a fralda suja aos 18 a 24 meses e, portanto, é nesta altura que se começa a querer tirar a fralda e promover que a criança se sente no pitó e que vá se habituando a fazer fora da fralda. Isto também é variável e
o ideal é que a criança, pronto, tire a fralda diurna entre os 2 e 3 anos e a noturna até aos 5 anos. Depois disto, pronto, já se calhar é necessário, se não for possível, se não conseguirem fazer a desfralda dessa idade e se houver muitos xixis noturnos, muitas camas molhadas nesta fase, se calhar é melhor procurarem alguma ajuda, alguma avaliação médica para também vos dar algumas dicas e aconselhamento mais direcionado. É importante desde o início que a criança que seja feita uma educação intestinal, a criança seja habituada a sentar-se na sanita, no penico, mais ou menos todos os dias à mesma hora, para, mesmo sem que não tenha vontade, isto para que seja estimulado que o intestino funcione todos os dias mais ou menos àquela hora e que não se criem situações da criança depois entrar num quadro de obstipação porque ficou 3, 4 dias e depois as fezes ficam muito duras, sem fazer, as fezes ficam muito duras, ficam muito secas e depois é difícil, a criança encolhe-se e cria-se aqui um ciclo vicioso. E para evitar estes problemas, então é importante desde cedo as crianças sejam habituadas a fazer este treino do intestino. Relativamente à alimentação, e que inicialmente será por leite, então, o preconizado e aquilo que seria o ideal era que a criança fizesse um aleitamento materno exclusivo até aos 6 meses, que depois pode ir até ao ano, mas que até aos 6 meses a criança fosse amamentada só pelo leite da mãe. Em livre demanda, ou seja, quando a criança quiser. Claro que no primeiro mês, aliás, é recomendado que a criança mame 2 em 2 ou 3 em 3 horas, mas também alertar que a amamentação não tem de demorar assim tanto, porque nos primeiros 5 ou 8 minutos a criança mama 90% do que precisa e, portanto, às vezes quando elas ficam lá às meias horas, elas já estão lá por conforto e às vezes, pronto, tentar aqui desabituar um bocadinho esse hábito, porque às tantas a criança já não faz nada sem estar à mama, já não adormece sem ser à mama e procura esse conforto, pronto, só terem a certeza que não é fome e que realmente, pronto, é o que seria necessário. E se a mãe sente a mama a esvaziar, elas já mamam nos primeiros minutos. E aqui é importante, neste primeiro mês, não ultrapassar muitas 4 horas sem mamar. Depois, se a criança estiver a aumentar bem, pode ir aumentando gradualmente o tempo e quando a criança já fizer uma noite inteira sem acordar e se estiver a aumentar bem de peso, não há porque acordar a criança para lhe dar de mamar. Depois, relativamente ao leite adaptado, pronto, quando há necessidade de iniciar o leite adaptado, até aos 12 meses pode ir aceitada a Fórmula 1 do leite. Aquilo que nós, a forma como calculamos as necessidades é de que a criança fará 6 a 8 refeições por dia e que deverá fazer cerca de 150 ml por quilo dia, ou seja, uma criança com 3 kg vai precisar fazer 450 ml de leite por dia, dividido por estas 6 a 8 refeições. E como é que se prepara o leite? Isto parece que é fácil, mas às vezes há aqui dúvidas. Então, nós devemos colocar sempre primeiro a água no biberão, a cerca de 37 graus, e depois colocar a medida do leite. E se nós queremos, imaginem, preparar um biberão com 120 ml de leite, vamos ter que colocar primeiro os 120 ml de água e depois as 4 medidas de pó de leite, não o contrário. E se imaginem que querem preparar 100 ml de leite, que é o que o cálculo dava e que a vossa enfermeira do centro de saúde vos recomendava que a criança tinha que mamar 100 ml. Claro que não vão estar ali a fazer meias medidas, a fazer o cálculo do pó que tem que diluir na água. Preparam os 120 e depois oferecem à criança e a criança mama até o que ela quiser. Pronto, não vão estar ali a cortar uma colher ao meio, a ver o que é meia colher. Isso não se faz nestes casos. Relativamente ao biberão, antes havia aquela recomendação de esterilizar, agora não é necessário, aquilo que se preconiza é apenas que o biberão seja lavado com água e sabão e eventualmente se usa um escovilhão para lavar. Leite de vaca só a partir dos 12 meses, mas a partir daí não há problema nenhum em beber leite normal de vaca, preferência pasteurizado, e bebidas vegetais só a partir dos 4, 5 anos. Relativamente à diversificação alimentar, este é um tema que vai sofrendo algumas atualizações e atualmente já somos muito mais liberais nas recomendações que damos sobre a diversificação alimentar. Contudo, aquelas normas gerais que muitas das vezes recomendamos aos pais é que ao iniciar a diversificação alimentar o façam com uma sopa, cerca dos 4, 6 meses, que essa sopa inicialmente tenha 3 ingredientes, os mais básicos, como são a batata, a cenoura, a alface, a cebola e a abóbora, e que depois de 3 em 3 dias se vai introduzindo um novo ingrediente
até formar uma sopa com 6, 7 ingredientes. Naquele site que vos referi ali atrás tem mais informações sobre isto, sobre os legumes que podem ou não podem colocar logo inicialmente, ou que devem ou não colocar, e podem ver isso com mais atenção, acho que pode ser uma ajuda. Relativamente à fruta, quando se começa a sopa, começa-se também a fruta e começa-se por aquelas mais convencionais também, a maçã, a pera e a banana. E se começarem a optarem por começar também papa, inicialmente será sem glúten. Aos 6 meses, queremos que a papa já tenha glúten. E que a sopa vá então também depois sendo adicionada a carne. Primeiramente uma carne de frango, peru ou coelho e a quantidade será mais ou menos uma colher de sopa, que são as 20, 30 gramas. Aos 7, 8 meses introduzimos o peixe e peixes um bocadinho mais leves, como a pescada, o linguado, a solha e os outros virão a seguir. Aos 9 meses pode ser introduzida a gema do ovo. Geralmente começa-se com um quarto ou meia gema e só depois é que se aumenta para uma gema inteira. A clara só vai ser introduzida depois, aos 12 meses. É também aos 9 meses que se pode dar o segundo prato, porque vai se introduzir então aqui o arroz e a massa. E já vão ser introduzidos os outros tipos de carne e peixe. Também podem ser começadas as leguminosas em pequenas quantidades e de preferência sem pele, sem a casca. Pode também introduzir o iogurte natural, outras frutas e nesta fase já podem ser dados à criança alimentos em pedaços e para a criança ir treinando a mastigação, mas também sempre com supervisão para a criança não se engasgar. Pronto, relativamente ao Baby Led Weaning, eu não sou especialista na matéria, nem recomendo ou desaconselho, só de que este a ser implementado seja a partir dos 6 meses e seja sempre com vigilância. A partir dos 12 meses, então pode-se introduzir a clara do ovo, os frutos secos, alguns legumes que queiram ser um bocadinho mais reativos, que dão mais reações alérgicas, como o nabo, a nabiça ou o aipo, e outros tipos de fruta, como os frutos vermelhos, por exemplo. Nos 12 meses é também preconizado que a criança entre na dieta familiar e que coma tudo mais ou menos como os pais, tanto em termos de alimentos como em termos de textura, exceto sal, açúcar, mel e as bebidas açucaradas e chás que não há necessidade da criança ingerir. Agora, entrando aqui numa fase gira, mas também algo complexa, que é o desenvolvimento da criança. Com um mesinho, a criança é um bebê simpático, que sorri para faces humanas e especialmente a da mãe, e que chora quando está desconfortável. Aquilo que nos preocupa nesta fase é que o bebê nunca siga uma face humana, não vire os olhos ou não vire a cabeça para as fontes de som e isso são aqueles sinais de alarme. Portanto, aqui há azul as competências que são esperadas e a vermelho aquelas que são os sinais de alerta. Nos 3 meses temos então um bebê que descobre as mãos e que já é capaz de juntar as mãozinhas aqui na linha média e brincar com as mãos, que já sorri, que ainda sorri mais, que segura já uma roca assim em direção à face, que se for deitado de barriguinha para baixo já se segura assim nos antebraços, já tenta levantar a cabeça e que tem movimentos ritmados assim dos pés e das mãos. O que é que nos preocupa? Que não haja movimentos ou que os movimentos sejam assimétricos, que não segure nem objetos, que não siga objetos, aliás, e que chore e que seja muito inconsolável. Aos 6 meses temos um bebê muito ativo e muito atento, curioso, que explora o ambiente e os objetos. Quando é deitado de barriga para baixo já se estica os bracinhos, já segura assim a cabecita. Também vai começar a sentar com apoio, vai dar gargalhadas, vai já verbalizar alguns monossílabos. E aquilo que nos preocupa aqui serão então mais uma vez as assimetrias, algum estrabismo, algum olhito que não acompanhe o movimento como o outro. Pronto, e uma vez que seja irritável e que não tenha interesse nenhum pelo ambiente, isso é aquilo que nos vai despertar a atenção e que nos vai preocupar de alguma forma. Aos 9 meses temos um bebê cada vez mais autónomo, já mastiga pequenos alimentos, já distingue os familiares dos estranhos, leva e conhece o mundo leva tudo à boca, conhece o mundo através da boca, portanto é assim que vai explorar os brinquedos e qualquer coisa que apanhe. Vai já ficar sentado sozinho, pode gatinhar, mas há bebês que nunca gatinham, mas se gatinhar pode ser nesta fase que começa a fazê-lo. Aquilo que nos preocupa é que pronto, realmente seja um bebê mais paradito, que não se consiga sentar, que não reaja a sons, que se engasgue muito, que seja muito apático na relação com os familiares.
Pronto, e estes são assim realmente os sinais de alarme nesta fase. Ao aninho, então já é um bebê que interage mais e que pode já começar a andar nesta fase, que se o chamamos ele já olha, já dá pelo nome, já compreende ordens simples como o da cá, já vocaliza com intuação, pode não dizer palavras que se percebam, mas já faz aquela conversa como se estivesse a falar mesmo, a ter uma conversa. Já faz uma pinça perfeita, a pinça é este movimento de fazer assim aos dedinhos. Já ajuda a vestir e a despir, já vai pelo copo com ajuda, pronto, já vai adquirindo aqui muito mais competências. Aquilo que nos preocupa é um bebê que não se segura nas pernitas, que não brinca, que não pega em brinquedos nenhuns, não mastiga, pronto. Mais uma vez as assimetrias, e será por aqui. Nos 18 meses, pronto, já começam a ver que aqui as letras já começam a ficar pequeninas porque já são muitas competências. Isto, claro, eu não estou aqui a explorar isto a fundo, mas pronto, ter uma ideia do que é que são as competências expectáveis. Aos 18 meses, então, o bebê já bebe por um copo, já leva a colher à boca, apesar dela não levar lá nada, poder não conseguir comer mesmo com a colher, mas já leva à boca, não gosta que lhe peguem, já diz que tem a fralda suja, pode dizer, indicar a necessidade de trocar a fralda, vai imitar os pais nas tarefas domésticas, já não leva tudo à boca, já não se baba tanto porque já não vai conhecer, já não vai pôr tudo na boca, já faz rabiscos e mostra preferência por uma das mãos, já consegue andar assim com uma marcha com os pés um bocadinho mais abertos, mas já vai andando bem, já se consegue agachar para apanhar um objeto do chão, já se conseguem perceber cerca de 6 a 26 palavras, e já sabe dizer onde é que estão os olhos, o cabelo, o nariz, os sapatos, enfim. Preocupa-nos que não faça pinça, que não se consiga pôr de pé, que não tenha interesse pelo meio ambiente, que não interaja, que não aponte. Pronto, estes são aqueles sinais que nos vão deixar mais preocupados. Nos 24 meses e as competências a aumentar, já sabe pôr o chapéu e os sapatos, já sabe comer com a colher, já sabe beber bem pelo copo, já sabe fazer o jogo de faz de conta, já sobe e desce escadas com os dois pés na mesma escada, ou seja, põe um pé e põe o outro na mesma, ainda não põe os pés alternados, mas já vai sabendo subir as escadinhas, já fala sozinho enquanto brinca, sabe dizer o nome dos objetos assim familiares e já sabe identificar as mãos, os pés e a boca. Aqui dos sinais de alarme, não compreender nada do que se lhe diz é algo que nos preocupa, não andar sozinho, deitar os objetos fora, não ter interesse por eles, não estabelecer contacto. Aos 3 anos já se despe, já é capaz de se despir, se desapertarem a roupa, já vai sozinho à casa de banho, já é capaz de também usar o garfo, a desenhar é capaz de copiar o círculo e imitar a cruz, já sabe duas cores, pelo menos normalmente o amarelo e o vermelho, as outras às vezes eles confundem o verde e o azul, já sabe desenhar uma figura humana, sabe ter equilíbrio num pé, sobe e desce escadas agora sim com os pés alternados, vai fazendo assim, já sabe dizer o nome completo e já tem um vocabulário muito mais extenso. Aquilo que nos pode preocupar é não conseguir fazer pequenas frases, de andar sistematicamente com os pés em pontas, de andar assim biquinhos de pés, não compreender o que se lhe diz, ter a noção que não percebe, não apontar, não pedir, não mostrar, não socializar. Aos 4 anos, então, já pode vestir-se e despir-se, é capaz, gosta de brincar com crianças da sua idade, sabe esperar pela sua vez, já sabe pelo menos as 4 cores básicas, já sabe ficar num pé de cerca de 3 a 5 segundos, assim, sossegadinho já consegue ficar num pé, também já sabe saltar ao pé coxinho, sabe já a idade e a morada, e é importante que incentivem a criança a saber estas coisas para o caso de haver algum acidente ou de se perderem e de saberem dar estes dados. E também já tem uma linguagem mais compreensível e gramaticalmente mais correta. Os sinais de alarme são os mesmos dos 5 anos, e aos 5 anos também já se veste sozinho, já lava as mãos e a cara, já sabe escolher os amiguinhos, compreende as regras de um jogo já, sabe contar até 5, sabe 4 cores e combina muitas outras mais, já sabe a data de nascimento e já tem um vocabulário mais fluente e uma articulação mais correta. Aquilo que nos preocupa tanto nos 4 como nos 5 anos é que realmente haja aqui estrabismo,
ou que se suspeite que a criança não vê bem, que haja uma linguagem incompreensível ou que haja gaguez, haja algum comportamento estranho e que seja uma criança assim mais hiperativa, distraída ou com dificuldades de atenção. Isto são coisas que devem motivar, todos os sinais de alarme desde o início, que devem motivar, pronto, a avaliação médica e que de alguma forma também seja a criança seja avaliada e que os tranquilizem ou não, ou pronto, que os encaminhem para uma consulta da especialidade para ser avaliada e para perceber se há alguma coisa que não esteja a correr tão bem com o desenvolvimento. Relativamente aos tempos livres. Atualmente, uma das coisas com que as crianças ocupam mais tempos livres são os computadores, os tablets e as televisões e, de facto, nós devemos limitar isto um bocadinho. Aquilo que está recomendado é que não passe das 2 horas diárias e, especialmente se a criança tiver excesso de peso, que não passe de 1 hora diária. O excesso de ecrãs está associado à obesidade infantil, a alterações de comportamento, também do sono. Há coisas que as crianças ainda não estão preparadas para compreender portanto, que não devem estar expostas. Também está associado a algumas alterações a nível de linguagem e de motricidade. Uma criança que está muitas horas em frente a um tablet não vai desenvolver algumas competências físicas que, se estivesse a brincar na rua ou a fazer trabalhos manuais, ia desenvolver na idade esperada e com muito mais facilidade. Pronto, também deve ser nos tempos livres, devem ser estimulados hábitos de leitura, inicialmente, pronto, com livros adaptados, lá está, adequados à idade, os livros e os brinquedos. Em termos de atividade física, pronto, no primeiro ano, o que nós recomendamos é que os pais promovam aqui um bocadinho a aquisição das competências e que aqui a atividade física baseia-se basicamente em colocar a criança, por exemplo, de barrinha para baixo num tapete e ir promovendo que ela vá, chegando aos objetos, brincando com alguns objetos, basicamente é isto. Aos 2 anos, é esperado que a criança tenha cerca de 180 minutos de atividade vigorosa. Portanto, nós não queremos que a criança passe o dia inteiro em frente à televisão, não é isso que vai favorecer o seu desenvolvimento. E aos 3, 5 anos, quer-se que a criança, metade do tempo de exercício, seja saltar, correr, subir e descer escadas ou subir e descer obstáculos e que realmente seja estimulado este exercício físico nesta idade para a criança adquirir as competências e se desenvolver no seu todo. A parte aqui da vacinação, pronto, este é o calendário vacinal, não é expectável que vocês o saibam de cor, e para isso estamos cá nós para vos dizer quando é que a criança tem de levar as vacinas, e isto é só para saberem quais é que são as idades em que há vacinas, e tendo em conta que isto vai sendo atualizado e que muitas das vezes vão sendo introduzidas ou ajustadas aqui há alguns tempos, mas se calhar aquilo onde há mais dúvidas são as vacinas extra-plano. Aquelas que são mais usuais são a do rotavírus, que é um agente de frequente causador de gastroenterites, que em Portugal geralmente causa gastroenterites, mas não a ponto de ser necessária a hospitalização da criança. Contudo, pronto, é uma daquelas vacinas que mais frequentemente também é dada, é uma vacina oral, não é injetável. Há 2 marcas com 2 esquemas, uma tem 2 doses, outra tem 3 doses. E, portanto, aqui, ao fim e ao cabo, não quer dizer que a criança não vai ter gastroenterites, pode ter por outros vírus, mas se levar esta vacina não vai ter por rotavírus, que é o vírus mais frequente. O meningococo ACWY é um agente causador de meningite. No plano, como aqui podem ver atrás, no calendário de vacinal, eu agora não consigo passar para trás, mas no diapositivo anterior, veem que no plano já está incluído a vacina contra a meningite B e C, mas se quiserem alargar para estes serótipos em Portugal são raros, mas de vez em quando acontecem surtos, que até são mais frequentes até em adolescentes propriamente do que em crianças pequeninas. A meningite é rara, mas quando acontece costuma ser grave, daí que alguns pais decidam investir nesta vacina. Pronto, também existem 2 com esquemas vacinais diferentes, que vos deixo aqui, pronto, e que ao fim e ao cabo nós não recomendamos, deixamos sempre isto ao critério dos pais. E a escolher, acho que estas 2 primeiras são as que fazem mais sentido. Depois a da varicela. A varicela é uma doença benigna habitualmente em idade infantil, ela é mais chata e mais perigosa, entre aspas, depois na adolescência e na idade adulta e, portanto, ela só é recomendada em adolescentes que não tiveram varicela
ou em adultos suscetíveis e tendo em conta que ela não é 100% eficaz. Pronto, isto também é deixado um bocadinho ao critério. Depois dos pais, habitualmente a varicela é uma doença benigna, em casos raros também dá complicações. A hepatite A já é assim um bocadinho menos frequente nós administrarmos e prescrevermos, geralmente ela não é endémica em Portugal. Há surtos de vez em quando, mas aquilo que realmente recomendamos é que a criança faça esta vacina quando for viajar para um sítio onde a hepatite A é endémica. Portanto, aquilo que eu vos recomendo é que quando forem viajar façam uma consulta do viajante e se informem sobre as vacinas que é importante levar, até porque não é só a hepatite A que pode ser necessária, podem ser necessárias outras vacinas. Então agora aqui, problemas frequentes e sinais de alarme. Aquilo que nós, pronto, especialmente em crianças mais pequeninas, informamos os pais e alertamos os pais para a necessidade de realmente a criança ser avaliada é quando algum destes sinais acontecer, como a recusa alimentar, a criança não come, está mais prostrada, mais parada, não brinca, e a dificuldade respiratória. Como é que se vê a dificuldade respiratória em crianças pequeninas? Então, a criança fazer covinhas aqui na parte de cima da clavícula, entre as costelas e debaixo das costelas, o narizinho bater, a asinha do nariz bater, isto é, a criança está a fazer tanto esforço que o nariz até faz este movimento, e já assim numa fase mais grave ainda, um tom mais azulado da pele. Isto são sempre razões para ser avaliada por um médico. A febre é um sinal muito comum na criança. Até aos 4 anos a recomendação era que ela seja avaliada a nível retal. E o que é considerado febre? A nível retal, mais de 38 graus. Depois desta idade pode ser avaliada a nível axilar e será considerado febre aí a partir dos 37,5 e 37,8. Isto é um bocadinho variável consoante os autores, pronto, e consoante aquilo que é o basal também da criança. A recomendação é desagasalhar. O banho que antes alguns médicos recomendavam, atualmente não se recomenda propriamente, mas desagasalhar a criança sim. Nos primeiros 3 meses, sempre que a criança tiver febre, é para ser avaliada pelo médico. Depois disso, se a criança tiver febre menos do que 3 dias, muito provavelmente não há necessidade da criança ser avaliada, porque é frequente haver infecções respiratórias e que duram 3, 4 dias e que são perfeitamente benignas. Portanto, se a criança tiver um nariz ranhoso, uma tosse e febre relativamente baixa, não há necessidade de ser logo ao primeiro pico febril, de ir logo ao hospital ou ao centro de saúde, porque muito provavelmente não vai ser, a intervenção não vai ser diferente do que administrar paracetamol e ir vigiando a evolução da criança. Pronto, só aqui alertar para o facto que muitas vezes vos preocupa a criança tossir muito e querem, às vezes, virem ao médico com o intuito de ter à procura de um xarope para a tosse ou coisa que ajuda um bocadinho ali a diminuir a tosse. Mas ter aqui consciência de que a tosse é um mecanismo de defesa e que protege a criança, pronto, e que vai promover que a criança deite fora a expectoração e aquilo, ao fim e ao cabo, está a causar a infecção. E, portanto, é muito raro nós prescrevermos xaropes para a tosse e nem queremos propriamente que a criança o faça. E a tosse vai ser quase sempre, em todas as infecções respiratórias, o último sintoma a desaparecer. Isso é o normal da evolução de uma infecção respiratória, por muito simples que seja. Por fim, aqui a evicção de acidentes. Pronto, consoante a fase de desenvolvimento, também a vigilância vai mudando, não é? Se a criança ainda está nos primeiros meses e não se mexe tanto, não tem tanto potencial de alcançar algumas coisas perigosas, pronto, vai precisar de um tipo de vigilância em que, claro, nós temos de estar sempre de olho, mas se calhar não temos que ir atrás da criança, mas à medida que a criança vai ganhando alguma autonomia, vamos ter que tentar evitar que a criança chegue a objetos que podem ser perigosos, que puxe toalhas que tragam coisas atrás que lhe possam cair em cima, armários que tenham produtos químicos de preferência que não estejam ao alcance da criança ou que estejam trancados, escadas que sejam vedadas, piscinas, por exemplo, tomadas, e que no caso do transporte no carro que tenha o sistema de retenção adequado à idade e ao peso, e em crianças que têm irmãos ou que brincam com crianças mais velhas, ter atenção e tentar também educar um bocadinho os mais velhos de que não podem dar todos os brinquedos aos mais novos, nem toda a comida, porque eles podem se engasgar, por exemplo, com as pecinhas pequeninas ou com os alimentos
que até por muito boa intenção que eles tenham, lhes deem para a mão. Pronto, e basicamente é ter aqui estes aspectos em atenção. Nós também nas consultas costumamos lembrar estes pontos que são importantes para evitar acidentes. As páginas de interesse que vos tinha falado, onde podem encontrar informação credível e são estas aqui, a da DGS será sempre uma fonte credível, obviamente. O melhordomundo.org, que foi aquilo que eu referi antes. Relativamente aos problemas da pele, a Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Venerologia tem um grupo de dermatologia pediátrica onde tem folhetos informativos sobre os vários problemas de pele mais frequentes. E também na página da Sociedade Portuguesa de Pediatria também há uma parte para os pais que podem consultar. Uma coisa que vos aconselho é não consultarem o Dr. Google, porque muitas das vezes só vão ficar mais preocupados com aquilo que vão encontrar, portanto, a procurar informação na internet que sejam em sites credíveis e que vos esclareçam verdadeiramente, que vos tranquilizem e não vos deixem mais preocupados ainda. E pronto, resta-me agradecer a vossa atenção, dizer que estou disponível para esclarecer alguma dúvida que surja através do e-mail e desejar-vos as maiores felicidades a vocês e às vossas crianças. Até uma próxima!